Aleluia. Glória a Deus. Graça e paz, igreja do Senhor. Amém. Aleluia. Você está bem? Sim? Olhe para essa pessoa que está ao seu lado e diga: que bom que você veio, meu irmão. Você é precioso, você é amado pelo Senhor. Aleluia. Você que pode, se coloque de pé em nome de Jesus, em reverência à palavra do Senhor. Aleluia, Jesus. Deus seja louvado nessa noite, a presença dele é real aqui. Você pode dizer amém? Amém. Aleluia. Sem delongas, eu quero ler contigo o texto que está lá no livro de Marcos, Evangelho de Marcos. Nós vamos ler o capítulo 8. Marcos 8. Você que tem uma Bíblia, abra ela. Você que tem um celular também, abra para você acompanhar. Você que quer acompanhar aqui atrás, pode também acompanhar, não tem problema. Aleluia, Jesus. Nós te bendizemos, Senhor. O Senhor continua sendo suficiente para mim e para você. O Senhor é o Rei deste lugar. Aleluia. Marcos 8, a partir do verso 22, diz assim a palavra do Senhor. Então chegaram a Betsaida e lhes trouxeram um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Diga assim: tocasse nele. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Então cuspiu nos olhos do homem e, impondo-lhe as mãos, perguntou: você vê alguma coisa? O homem, recuperando a visão, respondeu: vejo pessoas, mas elas parecem árvores que andam. Então Jesus novamente pôs as mãos sobre os olhos dele, e o homem, passando a ver claramente, ficou restabelecido e distinguia tudo de modo perfeito. Diga aleluia. Fecha os teus olhos, estenda as tuas mãos para cá. Eu peço nessa noite que você ore pela minha vida, que você abençoe a minha vida, que o Senhor tome direção, continue a direcionar tudo que for feito neste culto. A palavra do Senhor, ela continua sendo viva. Jesus continua sendo suficiente. Ele é aquele que cura, é aquele que sara, Ele é aquele que transforma, que transborda, é aquele que pega um cego e devolve-lhe a visão. Ah, Jesus, nós rendemos toda a honra, toda a glória a Ti, Senhor. Nós te engrandecemos, te bendizemos e dizemos que Tu és bem-vindo neste lugar. Espírito Santo de Deus, Tu tens liberdade aqui. Faça conforme o Teu querer e a Tua vontade. Você diga amém. Aleluia. Podem se assentar. Eu sinto que o nosso olhar está um pouquinho assim avançado, mas o Senhor tem liberdade aqui, amém? Amém. Se o Senhor quiser fazer de alguma forma que prolongue, você está disposto, disponível? Amém. Há liberdade na sua vida para a manifestação do Espírito Santo de Deus? Amém. Aleluia. Eu estou há algum tempo, não sei dizer exatamente quanto tempo, mas no qual o Senhor tem ministrado meu coração e me dito: olha para mim, fixa os seus olhos em mim. Temos passado alguns dias difíceis, como a vida corriqueira de qualquer um outro, dias melhores, dias mais difíceis, dias de vitórias, dias de glória, dias de dificuldade, mas o Senhor tem me dito profundamente ao meu coração: fixa os teus olhos em mim. Toda vez que alguém aqui se move, vem orar pela minha vida. Hoje o Senhor usou a vida da Amanda e ela foi tão precisa no que ela disse. O que ela disse, pastora? Me pergunte. Não vou contar que foi para mim. Volta. E ela foi muito precisa naquilo que ela disse. E aí eu disse: Senhor, como permanecer, volta Mayla, como permanecer com os olhos fixos no Senhor?
Como olhar para Ti e não tirar os olhos do Senhor. E aí o Senhor tem ministrado ao meu coração durante essa semana. Talvez eu não consiga percorrer aqui em todos os textos que falam sobre a cura de um cego. Aleluia. Mas eu vou até onde o Senhor permitir. E o primeiro texto que nós lemos é um cego que Jesus encontra ele na cidade de Betsaida, chama ele para fora. E eu posso dizer, pelo que eu me lembro, pelo que eu já li da Bíblia, que é um dos poucos, ou talvez o único milagre que Jesus por 2 vezes toca. E aí ele toca no cego e fala: você está vendo? Ele fala: olha, eu estou vendo pessoas como árvores. Ou seja, a visão dele ainda estava um pouco distorcida para uma visão limpa e para uma visão nítida. E Jesus novamente toca nele e fala: e agora? Aí ele olha e fala: agora eu estou vendo. Ei, não dá para fixar os olhos naquilo que nós não estamos vendo. Não dá para caminhar de forma cega. Não dá para andar na escuridão, não. Nós precisamos da luz dele na nossa vida, para que o nosso caminho seja iluminado e nós possamos sim dizer: eu sei aonde os meus olhos estão fixados. Eu sei em quem eu tenho crido. A palavra do Senhor diz: há algo impossível para Deus? Não há nada, absolutamente nada impossível para o Senhor. Aleluia. A cegueira traz uma visão distorcida. Sabe quando você pergunta para alguém assim: o que você está vendo? E a pessoa fala alguma coisa e você fala: meu Deus, mas não é isso que eu estou vendo. O que você está enxergando? Ei, todo aquele que está cego olha as coisas de forma distorcida. E sabe qual é o grande problema? Quando nós estamos cegos, nós olhamos para aquilo que não é bom e nós enxergamos bênção onde não é bênção. Nós olhamos para aquilo que é a provisão de Deus e nós ficamos com dúvidas de entrar. Mas eu quero desde já profetizar que você vai sair daqui com os seus olhos abertos. Ei, eu acredito que o Robson não sabia o que eu ia ministrar, porque eu não contei para ele. Mas ele esteve todo o tempo aqui ministrando para que o Senhor abrisse os nossos olhos. Eu acordei na segunda-feira de manhã com algumas canções queimando no meu coração, com essa palavra queimando e dizendo: Senhor, Tu tens liberdade aqui. Abre os meus olhos que eu quero Te ver. Ei, igreja, não é o que estão dizendo, não é para onde estão apontando, mas é o que Cristo está falando neste tempo. Ei, para onde você está olhando? O que os seus olhos estão enxergando? Para onde os seus olhos estão olhando e o que você está enxergando? Ei, decida olhar para Cristo, decida enxergar a grandiosidade. Decida sair daqui com os seus olhos fixos nele. Ei, se você decidir olhar para Ele, nada mais te para. Ah, meu Deus, se você decidir fixar os olhos nele, nada mais te para. Sabe por que muitas vezes nós temos parado? Porque nós temos olhado para qualquer outro lugar, para qualquer outra direção, menos para Ele. Ei, fixa os olhos em Cristo, olha para Cristo. Porque assim eu e você vamos permanecer nos dias difíceis. Ei, sabe por que eu estou aqui? Diga por quê, pastor, agora eu vou responder. Diga por quê? Porque eu tenho fixado os olhos nele. Porque eu sou boa? Não. Porque eu dependo da graça e da misericórdia dele. Quando o mar fica agitado, quando os ventos tentam me balançar, ei, sabe o que eu faço? Me lanço, me rendo e digo: os meus olhos continuam fixados naquele que é o autor e consumador da minha fé. Diz:
estamos cegos, vemos o que não existe e não conseguimos contemplar as coisas belas. Tem uma canção que eu gosto muito, que diz exatamente: se um cego guiar outro cego, ambos cairão no abismo. É um rap, mas é gospel. Se um cego guiar outro cego, ei, você está se unindo a cegos ou aqueles que estão com os olhos fitos em Jesus? Você está guiando o cego para que ele encontre Jesus no caminho e tenha os olhos abertos? Ou você está se unindo a cegos e os dois cairão no abismo? Ei! É noite de olhos serem abertos. Oh, é noite de olhos serem abertos. Aleluia! A forma que enxergamos define as nossas prioridades e motivações. Qual tem sido a sua motivação? Olha para essa pessoa que está ao seu lado e diga: qual tem sido a sua motivação? Qual tem sido a sua motivação? Quando você acorda de manhã, o que te motiva? O saldo da sua conta? O status? A fotinha do WhatsApp? O store? Queridos, vamos sair dessa vida de ilusão? Vamos ir para uma vida real? Uma vida que precisa de renúncia e entrega? Vamos sair de um evangelho Nutella, onde achamos que vamos ir para a rede social, postar um versículo e achar que tudo vai dar bem, vai dar certo. Ei! É tempo da gente se levantar. Não tem problema nenhum postar, desde que esteja vivendo. Não tem problema nenhum de colocar o versículo lá, desde que seja algo real na sua vida. Ei, qual foi a última madrugada que você se levantou para orar? Qual foi o último dia que você derrubou lágrimas na presença do Senhor? E não é lágrimas porque alguma coisa deu errado, não. Qual foi o último dia? Eu sinto o Senhor com saudade de algumas pessoas aqui. Lembra? Lembra quando você corria para Ele? Lembra quando as situações não te paravam? Lembra quando a sua adoração era independente das circunstâncias? Ei! Eu profetizo que neste tempo está sendo levantada uma igreja que não anda por status. O Senhor está levantando uma igreja, homens e mulheres que não andam por vista, mas andam pela fé. Uma das coisas que acontece com esse cego, exatamente aqui no começo, que nós lemos no verso 22. Então chegaram a Betsaida e lhes trouxeram um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus, tomando o cego pela mão, diga assim, levou-o para fora. Levou-o para fora. Sabe o que o Senhor quer fazer neste tempo? Diga o quê? Nos remover de alguns lugares físicos e espirituais que estão atrapalhando o nosso relacionamento com Ele. Eu profetizo nessa noite que portas serão fechadas, toda porta que está te impedindo de se achegar a Ele. Mas também eu profetizo que portas serão abertas, promessas serão cumpridas. Sabe por quê? Ah, meu Deus, porque quando o Senhor cumprir aquilo que Ele falou para você, você não vai virar as costas para Ele. Quando o Senhor cumprir as promessas que já foram liberadas sobre a sua casa, você não vai virar as costas para Ele. Sabe o que você vai fazer? Vai chegar aqui, erguer as suas mãos com gratidão e dizer: foi o Senhor que fez. Foi o Senhor que alcançou a minha casa. Foi o Senhor que alcançou a minha vida. Foi Yeshua que alcançou o meu ministério e fez a minha vida transbordar. Você pode dizer amém? Este milagre nos ensina
que às vezes é necessário mais de um toque. Talvez você esteja aí pensando: pastora, eu já recebi um toque do Senhor, mas de vez em quando, essa situação ela volta, ela se repete, acontece de novo. Parece que eu vou, e aí quando eu estou prestes a ir, acontece algo inesperado e me tira do... Ei, eu quero dizer que nesta noite, se preciso for, Jesus vai tocar 1, 2, 3, 4, eu não sei quantas vezes serão necessárias, mas Ele fará. Por que está batida? O Senhor te pergunta nessa noite. Olha para mim. Por que está batidas? Por que te perturbas? Por que a tua alma está abatida? Não foi Ele que te chamou? Não foi Ele que te escolheu? Ele não te resgatou de onde você estava? Tu achas que chegaste até aqui para parar no meio do caminho? Ei, com Deus, o que está dando errado, está dando muito certo, viu? Com Deus no barco, o que parece que está dando errado, está dando muito certo. Um único toque de cura, um único toque que abre a visão, é o de Jesus. O único toque que cura a cegueira espiritual é o de Jesus. Ainda continua sendo de Jesus. Não é o meu toque. Sabe o que nós precisamos nessa noite? Do toque dele. Do toque dele em mim e você, para que nós possamos ver. Ei, o que você está vendo? Homens como árvore. E agora? Agora eu estou vendo. Ei, sairemos daqui nessa noite vendo. Sairemos daqui nessa noite recebendo o toque de Jesus e vendo. Senhor, abre os nossos olhos que nós queremos ver. Abre os nossos olhos que nós queremos enxergar. Tira, Senhor, tira toda a venda dos nossos olhos. Tira toda a limitação dos nossos olhos. Ah, meu Deus, tudo aquilo que nos impede de te ver, tudo aquilo que nos impede de contemplar a beleza da tua santidade. Ah, Jesus, abre os nossos olhos nessa noite. Diga isso. Abre os nossos olhos nessa noite. Oh, Jesus. Eu não posso deixar de amar. Oh, Rabachoqueira Manai. Precisamos do teu toque, Jesus. Precisamos do teu toque, Jesus. Teu nome, oh, Ramachoreira Baqueira Labaxê. sua eterna beleza. Oh, Ramachoreira Baqueira Labalabaxora Mae. Oh, Ralabachoreira Baqueira Lamanae. Abre os nossos olhos, Senhor. Oh, Ramachora Manae. Oh, Relamachorebe Caramae. Oh, Espírito. Oh, Espírito. Abre os meus olhos outra vez. Quero ver a beleza de Deus. Oh, Espírito, abre. Oh, Espírito, Abre, Senhor. abre os meus olhos outra vez. Aleluia, Jesus. Quero ver a beleza de Deus no fim. Ora la palavra baixou, manai. Era balaba
segredos Era bala 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 baixeira maná. Era baixou querela maná. procurei encontrar. Aleluia, Jesus. Toca, Jesus. Oh, nós queremos o teu toque, Senhor. Ó Espírito, abre os meus olhos outra vez. Quero ver a beleza de Deus no Filho. Ó Espírito, abre os meus olhos outra vez. Quero ver a beleza de Deus. Aleluia, Jesus. Abra a sua Bíblia em Marcos, um pouco à frente, 10:46. Evangelho de Marcos 10:46. Diz assim a palavra do Senhor: e foram para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho e, ouvindo que era Jesus o Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que ele se calasse, mas ele gritava cada vez mais alto: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e disse: chamem o cego. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: coragem, levanta-se, porque ele está chamando você. Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde estava Jesus, que lhe perguntou: o que você quer que eu lhe faça? O cego respondeu: mestre, que eu possa ver de novo. Então Jesus lhe disse: vá, a sua fé salvou você. E imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus estrada afora. Ei, o segundo cego, a segunda história, a segunda cura nos ensina que a cegueira nos faz mendigar o que é nosso por direito. Sabe o que Bartimeu fez aqui? Ele jogou a capa para o lado. Muitas vezes viver o milagre de ter os olhos abertos exige de nós jogar a capa para o lado. Ei, o que você está disposto a abrir mão nessa noite para viver o propósito de Deus? O que você está disposto a soltar neste tempo para viver o milagre, o propósito de Deus? Sabe o que Bartimeu fez? Ele jogou a capa. Sabe o que a capa representava? Era um direito legal de continuar mendigando. Ei, o Senhor não te chamou para mendigar. O Senhor nos chamou como filhos, e como filhos nós temos direito à herança do Pai. Tudo, dizia uma canção, não precisa cantar. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito meu e seu, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus. Ei, é tempo de nós nos posicionarmos para desfrutar daquilo que o Senhor já conquistou por nós. As histórias que nós estamos lendo aqui, Bartimeu voltou a enxergar. Eu vou ler novamente o texto.
mestre. Jesus perguntou: o que você quer que eu lhe faça? O cego respondeu: mestre, que eu possa ver de novo. Ei, quantas vezes na caminhada, no meio do caminho, a nossa visão é tampada, e aquilo que era tão fácil para a gente, aquilo que nós tínhamos outrora, tanto discernimento para olhar, ver e discernir e tomar a melhor decisão, de repente nós nos deparamos num cenário onde os nossos olhos estão fechados, onde nós não conseguimos enxergar aquilo que o Senhor está falando para nós. Ei, é tempo de ter os olhos abertos para viver o propósito de Deus. Diga para essa pessoa que está ao seu lado: só vive propósito. Com mais fé, só vive propósito quem está com os olhos abertos. Complemente quem está com os olhos fixados em Jesus. Quem está com os olhos fitos no Redentor e Salvador. Ah, meu Deus. O último texto, o último milagre que eu quero ler está lá em João 9. Abra lá João 9, a partir do verso 1. João 9, verso 1 diz assim: enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença. Diga assim: de nascença. E os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os pais dele, mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra, fez uma lama com a saliva e com a lama untou os olhos do cego. Então disse ao cego: vai lavar-se no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que antes o conheciam de vista como mendigo perguntavam: não é este o que ficava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele. Outros: não, mas se parece com ele. O homem dizia: sou eu. Então lhe perguntaram: como foram abertos os seus olhos? E ele respondeu: escute isso. E ele respondeu: o homem chamado Jesus fez lama, passou nos meus olhos e disse: vá ao tanque de Siloé e lave-se. Então fui, lavei-me e estou vendo. Então eu fui, lavei-me e estou vendo. Tem cegueiras que estão de nascença. Talvez diante de um contexto cultural, familiar, nós estamos sujeitos a crescer com algumas cegueiras, com algumas limitações. Mas sabe o que Jesus faz? Quando ele encontra esse homem, ele devolve a visão. Não apenas isso, Jesus transforma a história dele. Sabe por quê? Porque toda cegueira que está vinculada a padrões familiares, a padrões culturais, quer nos levar, quer nos empurrar a viver uma vida toda cegos. Mas Jesus, quando encontra este homem, sabe o que ele faz? Ele abre os olhos dele, escreve uma nova história para ele. E sabe mais o que ele faz? Restaura a identidade dele. Ei, é tempo de nós termos a nossa identidade restaurada em Jesus, não em padrões humanos. Ele quer restaurar
filhos. Como um filho que tem um pai. Como um filho que tem um pai que é presente, onipotente, onisciente. Como um filho que tem um pai, pastor Eduardo, que é o Todo-Poderoso. Como um filho desse se comporta? O que a teologia diz, o que a ciência não explica nada. Quem pode explicar a plenitude de um Deus que é soberano? Quem pode explicar um Deus que governa os céus e a terra? Quem pode explicar um Deus que é o som da sua voz? Quem pode explicar um Deus que quando Ele libera uma palavra, situações são transformadas? Quem pode explicar um Deus que enviou o seu único filho para morrer por mim e por você? Ei, como um filho do Todo-Poderoso se comporta? Como um filho do Todo-Poderoso se comporta? Será que os nossos comportamentos estão alinhados com o padrão do céu? Será que a forma que eu e você temos nos comportado tem sido compatível com aquilo que nós carregamos, Rafael? Será que as palavras que são liberadas da nossa boca, elas são compatíveis com o tamanho da promessa que nós recebemos? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu finalizo lendo um último texto. Vai lá em Atos dos Apóstolos. Atos, eu acho que é 9. Atos 9. Atos 9, nós vamos ler a partir do verso 10. Diz assim: havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe apareceu numa visão e disse: Ananias. Ao que ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: levanta-se e vá à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procure um homem de Tarso, diga assim, chamado Saulo, com mais fé, chamado Saulo. Ele está orando, e numa visão viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quanto mal tem feito aos santos em Jerusalém, e aqui em Damasco ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, porque é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel, pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo umas coisas parecidas com escamas. Diga isso: imediatamente caíram dos olhos de Saulo umas coisas parecidas com escamas. E diga assim: ele voltou a ver. E ele voltou a ver. E ele voltou a ver.
A seguir levantou-se e foi batizado, e depois de comer, sentiu-se fortalecido. Saulo, que teve o seu nome trocado para Paulo. Eu me lembro que uma vez eu tive a oportunidade de ministrar, e eu ministrei uma palavra, não foi aqui, foi na outra igreja, em outro ministério, que dizia assim: Saulo, o homem que matava em nome de Deus. Se você ler a história do apóstolo Paulo, quem ele era antes de se tornar Paulo, ele feria em nome de Deus, ele matava em nome de Deus, mas ele tem um encontro real e verdadeiro com Jesus. E eu anotei algo aqui que o Espírito falou ao meu coração, e eu quero ler para você. Algumas coisas estão dando errado para que o propósito dê certo. Olhe para essa pessoa que está ao seu lado e diga: algumas coisas estão dando errado para que o propósito dê certo. Ei, quando Ananias impõe as mãos sobre Paulo, sabe o que acontece? Diga o quê? Escamas, algo parecido como escamas. Oh Jesus, tira as escamas dos nossos olhos, tira as escamas dos nossos olhos. Ei, coloque as mãos assim nos seus olhos, coloque as mãos nos seus olhos e diga: tira as escamas, Senhor, tira as escamas, Senhor, tira as escamas dos meus olhos, arranca as escamas dos meus olhos, tira as escamas dos meus olhos. Vai se colocando de pé em nome de Jesus. Oh, relabachorebe querelamanae. Oh, ramachorebe querelabachorabai. Tira as escamas, Senhor. Tira as escamas dos nossos olhos. Tem muita coisa que nós estamos vendo que parece que é, mas não é. Ei, abre os nossos olhos nessa noite. Oh, abre os nossos olhos nessa noite, para que nós possamos contemplar a beleza da Tua santidade. Oh, oh, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, nós queremos o Teu toque nessa noite. Espírito Santo de Deus, nós precisamos do Teu toque nessa noite. Oh, nos toca. Se o Senhor nos tocar, nós vamos ver. Se o Senhor nos tocar, nós vamos enxergar aquilo que Tu tem para nós. Ah, Jesus, abre os nossos olhos nessa noite. Oh, abre os nossos olhos nessa noite. Será que você pode pedir isso? Será que você pode pedir isso? Abre os nossos olhos nessa noite. Abre os nossos olhos para discernir. Abre os nossos olhos para discernir em qual porta nós entraremos. Abre os nossos olhos nessa noite. Oh, nós queremos Te ver, Senhor. Não podemos Te ver com os olhos fechados. Não podemos Te ver com os olhos fechados. Oh, abre os nossos olhos. Feche os seus olhos. Coloque as mãos no teu coração e declare esta canção em forma de oração.